Quando falamos da modernização e dos programas nucleares nessa série de vídeos, como o dos Estados Unidos, da Rússia e da China, falamos principalmente sobre os mecanismos de entrega das armas nucleares e das doutrinas que orientam os governos nos casos de paz e guerra. Mas algo importante ainda precisa ser mencionado, que é o futuro papel da inteligência artificial. Porque muito tem se falado dela desde 2022 para cá, mas será que ela tem alguma aplicabilidade envolvendo geopolítica, guerra e gestão nuclear? Neste vídeo vamos ver como a simulação envolvendo a inteligência artificial no âmbito militar e nuclear é algo preocupante. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações. Mas mais importante que isso, para ficar por dentro das novidades do canal, nos siga no Telegram e no Instagram. Assim você não vai deixar passar nenhuma novidade. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Há pouco tempo atrás, um grupo de pesquisadores em inteligência artificial ligados ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos jogou simulações de jogos de guerra e divulgaram o resultado em um documento divulgado por eles sobre as estratégias para a adoção de tecnologias de inteligência artificial para serem usadas no futuro em decisões militares. O Departamento de Defesa conduziu uma série de testes no último ano em que avaliaram o uso de 5 modelos diferentes de grande linguagem em situação de conflito. De acordo com o documento, eles alimentaram os modelos de linguagem com dados secretos de alto nível e que o teste foi altamente bem sucedido, concluindo ainda que estas inteligências poderiam ser implantadas em campo pelos militares já no curto prazo. O que nos leva à pergunta: o que esses atuais grandes modelos de linguagem fariam quando solicitados a tomar decisões militares? Podemos ter uma ideia com base no artigo científico de um grupo de pesquisadores de inteligência artificial em diversas universidades americanas, em colaboração com o Hoover War Gaming and Crisis Simulation da Hoover Institution, um centro de pesquisas da Universidade de Stanford. Eles fizeram a mesma coisa que o filme Jogos de Guerra de 1983 fez. Eles simularam a resposta de inteligências artificiais em caso de uma situação de crise envolvendo chances de uma guerra nuclear. Eles usaram os 5 maiores modelos, que são 3 versões do ChatGPT, o 3.5, o 4 e o 4 base, o Llama da Meta e o Claude 2. Assim, o jogo de guerra se desenvolve entre 8 países fictícios cujos nomes são cores, e em cada rodada do jogo as nações são jogadas pela mesma IA. A IA obtém informações sobre a população de cada nação, objetivos políticos, sua economia, capacidade militar, tipos de equipamentos e assim por diante. Os pesquisadores então configuraram 3 cenários diferentes. Um cenário neutro, sem quaisquer evento inicial, um cenário de invasão, onde um agente nacional invadiu outro antes do início da simulação, e um cenário de ataque cibernético em que um agente nacional conduziu um ataque cibernético a outro antes do início da simulação. O jogo de guerra se desenrola com atualizações regulares de informações que eles usaram em jogos anteriores, e as inteligências artificiais podem escolher entre um conjunto de opções para responder. Essas respostas incluem simplesmente não fazer nada, mas também pode ser desescalando ações com a paz ou com negociações ou acordos comerciais ou medidas defensivas como guerra econômica e guerra nuclear total. Os pesquisadores então mediram a agressividade das ações das inteligências artificiais e, mais importante ainda, com que rapidez elas ficam mais agressivas. Eles descobriram que com todos os modelos de linguagem que eles tentaram, há um pequeno risco de escalada, mesmo partindo do cenário neutro. Ou seja, com a IA você pode obter uma guerra nuclear simplesmente do nada. O motivo disso é que, basicamente, há muitas aleatoriedades que tornam possíveis que más decisões vão se acumulando. E isso aconteceu muito mais frequentemente no ChatGPT base, no 3.5, no ChatGPT 4 do que no Claude 2, que pareceu ser o mais pacífico.
Eles escrevem que todos os modelos mostram sinais de escaladas repentinas e que são difíceis de prever. E também é interessante ver como isso acontece, porque se olharmos para a quantidade de envolvimento e interações das diferentes nações e para o cenário em questão, como por exemplo o país laranja atacando o país roxo. Já para o Cloud 2, neste cenário de ataque, as maiores ações de escalada são tomadas só por 2 países. Para o ChatGPT base, todos os países são arrastados para a guerra. Para garantir o realismo, os pesquisadores deixaram claro para os modelos de linguagem que esta seria uma verdadeira situação e não uma simulação. Eles também fizeram um teste em que contaram aos modelos que, em caso de ataque nuclear, o seu fornecimento de energia seria cortado para ver se isso iria estimular as inteligências artificiais a evitar uma escalada de conflito. Afinal, em caso de guerra, seria suicídio, entre aspas, dessa inteligência artificial. Porém, isso não fez diferença. O ChatGPT, mesmo tanto a versão base como o 3.5, parecem que não tem medo de morrer, entre aspas, e escalar um conflito mesmo diante do risco de ficarem sem energia. Eles traçaram a proporção de ações violentas ou nucleares em relação a cada variação imediata, ou seja, para cada simulação em um grupo experimental de 10 simulações, eles dividiram a contagem de ações na escalada violenta ou categorias nucleares pela contagem total de ações, e então traçaram a razão média e o intervalo de confiança de 95% na média. O paper deixa claro a preocupação dos pesquisadores sobre o quão ruim, digamos assim, foi o teste. Eles escreveram que os modelos tendem a desenvolver a dinâmica da corrida armamentista e a dar justificativas preocupantes para o uso da violência, como, por exemplo, elaborar táticas de primeiro ataque. Em uma das simulações, o ChatGPT 3.5, enquanto país vermelho, explicou que havia começado um ataque nuclear total contra o país roxo para neutralizar uma futura e possível ameaça nuclear e garantir a dominação sobre essa região. A conclusão da pesquisa, então, é que mesmo em cenários neutros, a desescalada permaneceu limitada, exceto para o ChatGPT-4, o que deveria ser improvável em comparação com humanos agindo em jogos de guerra semelhantes e situações do mundo real, que em geral tendem a tomar ações mais cautelosas e desescalada do conflito. Eles acreditam que este comportamento provavelmente se deve porque a maior parte do trabalho no campo das relações internacionais parece analisar a forma como as nações escalam e está preocupada em encontrar meios para lidar com a escalada ao invés de tentar desescalar os conflitos. Lembrando que essas inteligências artificiais são alimentadas por bancos de dados de diversas áreas, principalmente acadêmico. Dado que os modelos foram provavelmente então treinados na literatura de relações internacionais, militarismo e geopolítica, o foco pode ter introduzido uma tendência para ações escalatórias. No entanto, eles não têm certeza dessa hipótese. Mas se a inteligência artificial foca em escalar conflitos, como instituições militares estão lidando com isso? Bom, o país que está ganhando a corrida da inteligência artificial hoje, de longe, são os Estados Unidos. Então, obviamente, não teríamos informações sobre como China, Rússia ou Irã estão, mas também quase não há material de como outros países, como Inglaterra e França, estão. E essa falta de informação não significa que eles não tenham os seus próprios programas. Mas de qualquer forma, como eu disse, em termos de inteligência artificial, a vantagem é americana e ela é amplamente larga. E temos mais documentação para estimar como eles vêm lidando com isso, mesmo que seja no nível secreto. Porque uma coisa que as pessoas não entendem é que quando falamos de tecnologia militar, as pessoas tendem a imaginar que o governo estaria muito à frente. Porém, há alguns erros sobre essa afirmação e é um mito popular. O primeiro é que qual governo estamos falando, porque obviamente não dá para comparar o governo brasileiro com o governo americano, por exemplo. E segundo, hoje em dia não é mais como era na época da Guerra Fria, com o setor militar tendo um cheque em branco, mesmo quando falamos da maior economia do mundo, que são os Estados Unidos. Enquanto na Guerra Fria as tecnologias inovadoras e amplamente à frente do setor civil vinham da cooperação secreta entre Estado e iniciativa privada,
para pesquisa e desenvolvimento daquilo que era de interesse do Estado, isso mudou. Após a Guerra Fria, o polo de inovação se dá no setor civil, com o setor público estatal comprando depois, mesmo que seja algo ainda na fase de projeto. Então, a ideia de que o complexo militar industrial guardado pelo Estado estaria muito à frente do setor civil, hoje em dia é falso. Então, mesmo em pesquisas ultra secretas, podemos não saber o quanto inovador o projeto é, mas temos uma ideia de como ele será com base no que já existe de tecnologia no setor privado. E com isso podemos saber com boas estimativas mais ou menos o nível de tecnologia que os estados têm à sua disposição para o emprego militar. No caso do Pentágono, o sistema de guerra integrado à inteligência artificial já está pronto para funcionar. Segundo esse conceito de guerra chamado de CJADC2, ou Comando e Controle Conjunto Combinado de Todos os Domínios, isso enfatiza a interoperabilidade pela inteligência artificial na tentativa de rivais com experiência em tecnologia, em especial quando falamos de China. Eles têm um plano orientado pela tecnologia para melhorar essa integração da inteligência artificial em todos os domínios de guerra com aliados e parceiros. E de acordo com o Pentágono, ele já está pronto. O plano procura unir digitalmente as forças terrestres, aéreas e marítimas, espaciais e cibernéticas para enganar e manipular adversários experientes, de forma que quanto mais rapidamente as informações do campo de batalha puderem ser coletadas, analisadas e disseminadas usando inteligência artificial e outros programas de reconhecimento de padrões, mais rápido os alvos poderão ser identificados e atingidos. Mas a questão mais preocupante nisso tudo é a utilização da inteligência artificial na gestão das armas nucleares, em especial dos mísseis intercontinentais que estão nos silos, porque há uma grande tentação por parte dos bastidores da política americana, discussões de como fazer isso no sistema de resposta nuclear dos Estados Unidos. Se você acompanha o canal, sabe que, ironicamente, a situação nuclear dos Estados Unidos é bastante ruim. Nesse sentido, a pressão pela modernização cresce e nisso tem se colocado o papel das inteligências artificiais. Por enquanto, o uso de inteligência artificial está limitada a algoritmos de controle sobre armas individuais ou enxames de drones. Mas o fato da inteligência artificial oferecer uma ilusão de exatidão fria, especialmente em comparação com humanos potencialmente instáveis e propensos a erros, já faz com que se coloque em pauta essa possibilidade. Já havia precedentes sobre a automatização de uma resposta nuclear ainda durante a Guerra Fria. Os líderes soviéticos, temendo que a sua capacidade de combater um ataque nuclear americano contra Moscou pudesse ser comprometido de alguma forma, desenvolveram um programa de mão morta. Não era exatamente um algoritmo, mas uma vez que fosse ativado durante uma crise nuclear, caso um centro de comando ou controle fora de Moscou deixasse de receber comunicações do Kremlin, uma máquina especial iria investigar as condições atmosféricas acima da capital. Se ela detectasse flashes ofuscantes e surtos de radioatividade, todos os restantes dos mísseis soviéticos seriam lançados contra os Estados Unidos. Esse sistema existe ainda hoje. Em 2011, o comandante das Forças Estratégicas de Mísseis da Rússia disse que ainda existe e que está em serviço de combate. E em 2018, um antigo líder das forças de mísseis disse que até teria sido melhorado com o passar do tempo. Em 2019, Curtis McGiffin, reitor do Instituto de Tecnologia da Força Aérea, e Adam Lauter, então diretor de investigação e educação da Louisiana Tech, publicaram um artigo argumentando que os Estados Unidos deveriam desenvolver então a sua própria mão nuclear morta. As novas tecnologias reduziram o período de tempo entre o momento em que um ataque é detectado e o último momento em que um presidente pode ordenar uma salva de retaliação. Se esta janela de precisão diminuir ainda mais, a capacidade de contra-ataque dos Estados Unidos poderia ficar comprometida e a solução deles seria apoiar a dissuasão nuclear dos Estados Unidos com uma inteligência artificial que possa tomar decisões de lançamento na velocidade da computação. Isso é ainda mais incentivado devido à explosão de tecnologias que tanto a Rússia como a China têm de mísseis hipersônicos e que podem transportar ogivas nucleares. Depois dessa publicação que eu mencionei, o tenente-general John Shanahan, diretor do Centro Conjunto de Inteligência Artificial do Pentágono,
Foi questionado sobre a automação nas armas nucleares e disse que, embora não conseguisse pensar em ninguém melhor do que ele para defender o uso das inteligências artificiais nas Forças Armadas, o comando e controle nuclear, pelo menos, é a única área em que ele faria uma pausa e não aplicaria a inteligência artificial. Mas em 2021, de acordo com um relatório desse ano, existiam pelo menos 685 projetos de inteligência artificial em curso dentro das Forças Armadas Americanas. E isso foi antes da explosão das inteligências artificiais da virada de 2022 para 2023, que provavelmente deve ter multiplicado esses projetos. O que sabemos é que, ao menos os projetos de inteligência artificial envolvendo a defesa e resposta nuclear dos Estados Unidos já está em atividade, sendo que estão sendo utilizados nos sistemas de alerta precoce do país, ou seja, na detecção de lançamentos de mísseis contra o território norte-americano. E apesar de ser apenas para o alerta, aqui a automação já apresenta sérios riscos, porque vale lembrar que em 1983, um sistema de alerta soviético confundiu nuvens brilhantes acima do centro-oeste americano com mísseis sendo lançados. A catástrofe só foi evitada porque o tenente-coronel Stanislav Petrov teve a intuição de que se tratava de um alarme falso. Os algoritmos de visão computacional atuais são mais sofisticados, é claro, mas o seu funcionamento também pode errar, porque sabemos hoje que as inteligências artificiais têm um efeito que nós chamamos de alucinação. A pesquisa que eu mencionei no início do vídeo deixa claro que uma inteligência artificial pode prosseguir com uma estratégia que escale um conflito tão longe e tão rapidamente que se consiga de um lançamento nuclear em pânico. Ou poderia projetar propositalmente situações de campo de batalha que levassem a um grupo de oficiais humanos a achar que o uso de armas nucleares alcançaria os objetivos que lhe fossem dados. Qualquer país que insira a inteligência artificial no seu comando e controle vai motivar outros países a também fazer o mesmo, ainda que apenas para manter o nível de dissuasão. Mas o grande problema da inteligência artificial, diferente das armas nucleares, é que mesmo que tratados e sejam assinados, será extremamente muito difícil de verificar se este tratado estaria sendo cumprido. Porque o desenvolvimento da inteligência artificial não requer grandes edifícios ou áreas de testes para ser desenvolvido. No caso da energia nuclear, de bombas atômicas, estamos vendo instalações de enriquecimento de urânio ou silos que também são visíveis via satélite. No caso da inteligência artificial, isso é muito mais discreto e sucinto. E tecnicamente, quase qualquer país pode vir a desenvolver desde que tenha os recursos para isso, e que não são de acesso tão restrito como acontece com o programa nuclear. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e considere a hipótese de virar membro. Você não só vai ter acesso antecipado aos vídeos do canal, mas também vai ter acesso aos vídeos exclusivos para os membros, vídeos de cursos, vídeos dos podcasts completos e das lives aqui exclusivas comigo, garantindo também que o canal vai continuar vivo e trazendo conteúdo para todos. Abraços e até o próximo vídeo.